Saudações, hoje é o dia 10 de agosto de 2022 e há 11 dias atrás, em 30 de julho, eu publiquei o vídeo Detonando Privatas em Público, o vídeo 440, que compilava duas falas que eu fiz em assembleias sindicais, uma de 7 de julho e outra do dia 26, que em especial comentou um decreto-lei publicado em 11 de julho que pretendia simplesmente invalidar quaisquer benefícios a trabalhadores que estivessem acima de determinados critérios arbitrariamente definidos pelo GDF, Governo do Distrito Federal. Como eu disse nessa assembleia de 2 semanas atrás, esse decreto-lei, o 43.532 de 11 de julho, de nada valia, porque não apenas ia contra a própria Constituição, como ia contra a própria reforma trabalhista, que estabelece a validade de acordos obtidos por negociação acima da legislação. E eu disse que os mesmos canalhas que apoiaram uma reforma que permite que trabalhadores percam direitos antes garantidos pela Constituição devido à superioridade da negociação, agora vem por decreto dizer que essa negociação não vale mais. Pois bem, no dia 1º de agosto de 2022, o mesmíssimo governo do Distrito Federal, encabeçado pelo mentiroso Ibanez Rocha, do MDB, decidiu revogar esse decreto de 20 dias antes. O que faz perfeito sentido, considerando que não apenas eu, mas qualquer um que entenda o mínimo do assunto, sabe que aquele decreto era uma completa estupidez. E só não se daria para garantir que seria derrubado de imediato ante qualquer ação judicial, porque estamos, afinal, no pós-Brasil do processo golpista, onde qualquer segurança jurídica, garantia de normalidade e até de sanidade já foi revogada há muito tempo. Mas, felizmente, o bom senso mínimo acabou prevalecendo, até porque o próprio Ibanez é formado em Direito, tem longa carreira como advogado e certamente sabia que aquele decreto era uma excrescência. A questão é por quê? Por que publicar um decreto espúrio sem o menor sentido para depois revogar? A resposta já é sugerida pelo timing em questão, né? Porque tivemos uma assembleia em 7 de julho, o decreto é publicado no dia 11, depois tivemos outra assembleia no dia 26 e o decreto é revogado no dia 1º de agosto. E quando você examina o conteúdo do decreto, nota que os benefícios que ele queria impedir eram exatamente os mesmos que os trabalhadores da CAESB, empresa de saneamento do Distrito Federal, onde eu trabalho e na qual eu sou sindicalista, conquistaram ao longo de vários anos de negociação. Veja só, não é que parece, são os mesmos, praticamente copiados e colados do nosso acordo coletivo. Ou seja, o GDF simplesmente usou sua prerrogativa executiva, por meio de decretos-lei, para fazer pressão sobre os trabalhadores, tentando intimidar a categoria com uma ameaça que, no entanto, não funcionou e, portanto, decidiu recuar. Isso não é nenhuma novidade. Apesar de estar somente há um mandato no cargo, Ibanez faz exatamente o que os seus predecessores fizeram, ainda que ele tenha feito um grau pior, ao menos desde o começo desse milênio, assim, mais ou menos. Todos eles, de algum modo, avançaram projetos de privatização parcial, embora seja forçoso reconhecer que a situação piorou a partir do governo Arruda. Pois tivemos Joaquim Roriz, do PMDB, o tetragovernador do DF, cujo primeiro mandato foi aquilo que se chamava de biônico, ou seja, indicado pela presidência federal, sem qualquer processo eleitoral na época em que o Distrito Federal não tinha eleições, e que depois venceu a primeira eleição do DF, não concorreu na segunda porque já estava no segundo mandato, dando lugar a Cristóvão Buarque, do PT, mas depois derrotou Cristóvão em 99 e depois ainda se reelegeu. E só não se elegeu de novo em 2010, porque teve a candidatura cassada pelo TSE, pois afinal a lista de crimes praticados pelo Roriz é bastante vasta. Bem, eu tenho um texto sobre ele, redigido na ocasião do seu falecimento, que você pode acessar aqui nesse endereço linkado aqui na descrição do vídeo. Apesar de eu ter sido sempre o opositor do Joaquim Roriz, tendo uma péssima opinião a seu respeito durante seus mandatos, o fato é que hoje eu sou forçado a admitir que, num ponto, ele foi preferível aos posteriores, pois foi o que menos avançou na privatização das empresas públicas do DF. Na verdade, no sentido de privatização em seu nível mais alto, isso é, a transferência de controle acionário da companhia para o setor privado, ele não fez nada. Até porque muito pouco ou quase nada contribuiu para processos de abertura de capital que são pré-requisito para a privatização plena. No entanto, tem níveis mais baixos de privatização, incluindo a terceirização. E essa sim foi exercida também no governo Roriz. Mas o fato é que só ele e Cristóvão
foram isentos de esforços maiores no sentido de privatizar as empresas públicas do DF. Os que vieram depois, Roberto Arruda, Agnello, do PT, Roberto Arruda do PFL, Agnello do PT e Hollenberg, PSB, todos trabalharam ativamente em favor da privatização em intensidades cada vez maiores, sim, mesmo o Agnello do PT. Parênteses, eu sempre gosto de apontar a genealogia do PFL, né, o Partido da Frente Liberal, que depois virou Democratas, o famoso Demo. Um partido que sempre mereceu ser exorcizado, como eu digo neste texto que também está linkado aqui embaixo. E se fundiu com o PSL, virando hoje o União Brasil. Mas antes, o PFL foi o PDS, Partido Democrático Social, que de democrático não tinha nada, porque antes foi a Arena, né? Aliança Renovadora Nacional, que era a base de apoio da ditadura. Antes foi o UDN, União Democrática Nacional, o partido que era anti-Getúlio Vargas. E se você fizer uma reconstituição histórica anterior, vai passar pelos partidos republicanos paulista e mineiro do século XIX, pelo Partido Conservador do Império, e vai acabar parando nos senhores de engenho, nas capitanias hereditárias. Mas, deixando de lado a demonologia, né, o fato é que os últimos governos do DF, todos foram privatistas, independente do partido. O que demonstra que é um projeto econômico que perpassa os diferentes mandatos e aparentes naipes ideológicos e que remonta ao governo Collor e FHC, mas que enfraqueceu bastante nos governos nacionais do PT, mas não exatamente pelo governo local do Agnello, do PT, onde os esforços de privatização já eram claramente notáveis, embora tenha se intensificado com o governo Hollenberg, né, do PSB, com tentativas de abertura de capital na Câmara Legislativa do DF, que nós, enquanto trabalhadores das empresas públicas, barramos. Fomos lá, pressionamos, entramos lá e conseguimos fazer uma mobilização que evitou esses processos, né? Ocasiões nas quais eu fiz, inclusive, falas que estão registradas aqui no meu canal, falas na Câmara Legislativa. Bom, mas finalmente a Companhia Energética do Distrito Federal, a SEB, né, acabou privatizada no final de 2020, esse governo enganês, quebrando promessa de campanha, né, de um jeito escancaradamente fraudulento, como aliás todo o processo de privatização que se preze. E voltando ao começo desse vídeo, esse episódio do Decreto-Lei não passou de mais uma das inúmeras manobras, manipulações, golpes baixos e toda sorte de patifaria que os privatas usam em sua perpétua luta para destruir os sindicatos, desmantelar os trabalhadores e entregar as empresas públicas para enriquecer as hostes dos especuladores financeiros, quase sempre estrangeiros, que sempre contam com o apoio total da grande mídia e de todas as quadrilhas políticas e econômicas cujo único propósito existencial é servir aos interesses de quem não tem nem onde enfiar todo o dinheiro que tem. Essas manobras podem parecer sutis no começo, mas elas sempre têm como mote principal enfraquecer os trabalhadores, tanto financeira quanto psicológica e moralmente. Tentam a todo custo impedir reajuste salarial, quanto mais aumentos, né? Praticam assédio moral, pioram as condições de trabalho, mentem de forma desgraçada na mídia, praticam manipulações jurídicas sórdidas, corrompem o judiciário e fazem todo o possível para arrancar o que é dos trabalhadores da população local, tornando todo mundo mais pobre, para que quem já é muito rico fique ainda mais. A má e velha luta entre a maioria que tem pouco e a minoria que tem muito, que os marxistas apelidaram de luta de classes, né? A boa notícia, ao menos provisória, é que ontem, dia 9 de agosto, a Câmara Legislativa do DF, por 14 votos a 1, derrubou o veto do governador Ibanez sobre o projeto de lei que visa cumprir a promessa que ele quebrou de proteger os trabalhadores da SEB. O projeto que procura reaproveitar os funcionários demitidos pela privatização em outras áreas. O projeto é um tanto controverso e os próprios autores, o deputado Garcia Maia do PL e o Rafael Prudente do MDB, admitem que possuem um vício de origem. Mas o que pretende mais é forçar o GDF a agir em defesa desses 50 funcionários que perderam seus empregos. Bem, no decreto-lei do Ibanez também tinha o vício de origem, com a diferença de que o projeto de lei visa proteger famílias do desemprego num dos piores contextos econômicos que esse país já viveu, enquanto o decreto do GDF visa agredir milhares de famílias, prejudicando-as financeiramente para viabilizar mais uma privatização nefasta, que vai mandar mais centenas de trabalhadores para a rua, que é o projeto do governo Bolsonaro, capitaneado por um dos piores embusteiros que esse país já viu, o vigarista Paulo Guedes. Mas privatismo é isso, é mentira.
fraude, perversidade sistemática de quem odeia trabalhador, odeia povo e rasteja aos pés dos poderosos, lambendo suas botas e se oferecendo para fazer o serviço sujo. E só porque eu não falo isso há muito tempo, ao dizer que privatismo é canalice, aproveito para lembrar que bolsonarismo é doença mental. Eu sou o Marcos Valério Tizerri, em 10 de agosto de 2022. Obrigado por sua atenção. Porque, infelizmente, nesses últimos 3 anos e meio, nós vivemos o maior estelionato eleitoral, o maior conjunto de mentiras que essa cidade já presenciou, sendo uma das mais graves a promessa, o compromisso de não vender a SEB e logo depois que assumiu, vendeu a SEB. Bom, a privatização da SEB ela se deu exatamente pela incapacidade que a empresa tinha de se restabelecer. É um mentiroso desgraçado mesmo. Inclusive com a ameaça da ANEEL, que é o órgão regulador, de cassar a concessão exatamente pela falta de investimentos. A SEB precisava, naquele momento, de investimentos de mais de R$1 bilhão para que ela pudesse sobreviver. E não existiam esses recursos dentro do governo do Distrito Federal. Então, nós tivemos que fazer a privatização para não perder a concessão. Essa é a grande realidade. E isso não nos foi contado durante o período da campanha. Vanês, veja bem, a gente sabe que a SEB não estava mal avaliada na ANEEL, pelo contrário, estava bem avaliada, havia problemas, mas que seriam resolvidos com planejamento, gestão e organização. Mas, infelizmente, a decisão foi vender a SEB a preço de banana, 1,3 bi aproximadamente, que não retornaram para a sociedade como deveriam. E agora a gente está vendo um serviço que é de má qualidade, as pessoas no meio do escuro, em todo momento que chove, cai alguma árvore, acaba a energia no Distrito Federal. Então é importante perguntar para as pessoas se elas gostaram da privatização. Bom, como o próprio Leandro Graz aí falou, né? Mentira essa história que a ANEEL colocou essa má avaliação, é simplesmente mentira. E com relação a essa questão aí de ela estar quebrada, endividada, é aquilo que eu já falei em outra ocasião, né? Basicamente eles pegam determinados passivos perfeitamente previstos dentro de um orçamento claramente administrado e lançam aquilo como se fosse uma dívida que você já passou do prazo de pagamento. É basicamente, pô, eu comprei um carro recentemente, peguei um empréstimo no meu fundo de previdência de total de 20 mil. Esse empréstimo está previsto dentro do meu orçamento salarial, vai ser descontado direto na folha, ao longo de tantos meses, provavelmente eu vou pagar antes, mas o fato é que está totalmente dentro de um orçamento perfeitamente regulado, não vai ter possibilidade de calote. Aí o cara pega e diz que você está 20 mil no vermelho, sabe? É patifaria mesmo. E outra mentira, canalha, o governo não tem que pôr dinheiro aí. Esses investimentos são feitos por meio de bancos de fomento, pode ser BNDES, pode ser Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem várias instituições que fazem esse investimento e são essas mesmas instituições que vão emprestar dinheiro para essas empresas privadas que compraram. Então, assim, mais uma vez a mentira, não sai dinheiro dos cofres do governo, pelo contrário, essas empresas públicas, elas dão dinheiro para o governo. Mas é isso, hein? Canalice privatista.